Não adulterarás. Às vezes, quando a gente pensa na palavra adultério, a gente só pensa no casamento entre homem e mulher, né? Porque a palavra adultério vem exatamente de um relacionamento extraconjugal. O adultério, se você ver o significado da palavra adultério, está relacionado em relação sexual e, na verdade, relação carnal fora do matrimônio. Relação carnal fora do matrimônio, né? Que é realmente uma coisa burra. É uma coisa mais burra, só que a pessoa que está fazendo ela não percebe que é burrice. Não é? Por quê? Quando a pessoa adultera, ela traiu, certo? Ela está traindo. Adulterou, ela está traindo. Então, eu penso comigo, se uma pessoa ela não gosta mais da outra e ela está tendo que ter um relacionamento fora do seu casamento, por que ela não vai e não acaba o casamento? Por que não acaba? Ah, tem coragem? Ah, não, é só uma aventura. Só que muitas vezes é aventura para quem está fazendo, mas para quem está sofrendo a aventura, é uma morte a cada dia. Porque o que acontece é que quando a pessoa não sabe, né, então diz que aquilo que a gente não sabe não dói. A gente só começa a sofrer quando a gente sabe. Então, é melhor não saber. Mas não existe mentira que dure a vida inteira. É ou não é verdade? Toda mentira, uma hora vai aparecer. Porque a verdade, ela dura para sempre, mas a mentira, ela tem prazo de validade. E por mais que a pessoa saiba mentir, saiba enganar, uma hora ou outra, ela vai ser descoberta. Assim, são os grandes estelionatários que existem, que os caras falam com você, eles te veem uma mentira, você abraça, e parece que a pessoa que está sendo usada pelo diabo para mentir, para enganar, parece que ela tem uma capacidade muito maior do que o ser humano normal tem. A pessoa que mente inspirada pelo diabo, às vezes ela tem uma capacidade maior do que quem está falando a verdade. Por quê? Porque o diabo, ele envolve, ele traz um mundo de mentira, ele traz uma vida de mentira, e quando a pessoa vê, ela acredita na própria mentira. Eu conheço gente que jura de pé junto que a mentira que está falando é verdade. Tem alguém que conhece alguém que faz isso? Ele mente, ou ela mente, e ela jura de pé junto que o que ela está falando é verdade. Ela já acreditou na própria mentira. É igual o bêbado que fala, eu não bebo mais, é a última. Não é? Ele está acreditando, já acreditou que é a última, mas não é. Né? É a última das primeiras. É igual o cara que usa droga. O cara que usa droga diz, eu não vou usar mais, agora eu estou limpo. Mas bateu a fissura, parece um animal. O ser humano, às vezes, eu desconfio que na Arca de Noé, né? Por isso que na Arca de Noé foi coerente, né? Deus levou mais animal do que gente. Teve mais animal do que gente. Teve casal de leão, casal de girafa, teve um casal de cachorrinho, teve um casal de águia, teve um casal de tudo. Mas o homem só teve 8. Por quê? Porque o homem está corrompido. Aí Deus falou, só 8 que vão salvar, ainda 8 ainda pela graça, né? A graça salvadora. Então, o homem parece um animal. Ah, mas é instinto. Alguém vai falar assim, não, mas o homem trai porque é instinto do homem, né? E a mulher? A mulher, se ela trai por instinto, ela é galinha. Estou falando português, cara. Na verdade, a mulher não pode cair, o homem é instinto. A mulher tem instinto? É que o homem vai pelo que vê, a mulher vai pelo que ouve. Então, nós que somos casados, temos que tomar cuidado para nós não começarem a ouvir também. Porque a visão não tem nada a ver, mas a palavra. Como é que a Eva pecou, comeu da árvore proibida? Ela não comeu porque ela olhou o fruto, ela achou bonito o fruto, mas ela só comeu porque a serpente falou com ela. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que a gente semear, o que vai acontecer? A gente vai colher. A gente escolhe o que semeia, mas é escravo do que semeou. A gente é escravo das decisões que tomamos na nossa vida. E depois, não adianta a gente fazer uma cara de que algo estranho está acontecendo comigo. Já viu alguém que só faz tudo errado, e depois na hora que o negócio dá errado, dá ruim, aí ele faz uma cara de vítima, como se, poxa vida, eu fiz tudo certo. Não tem essa, irmãos. Exatamente a lei do retorno. É a lei da semeadura, né? Davi pegou
Davi adulterou? Sim ou não? Davi adulterou? Com quem ele adulterou? Com Batseba, com a mulher do soldado dele. Ele tem outras mulheres com o casal. Ele saiu com a Batseba, ele tomou a decisão de sair com ela, foi escravo da decisão pro resto da vida. Pro resto da vida. Ele não viveu, ele não morreu, porque Natan falou para ele assim: você não vai morrer, Deus perdoou o seu pecado. Só que as consequências você vai viver. Ah, mas eu sou Davi. Mas você pode ser Davi, você pode ser José, você pode ser Éder, você pode ser Baal, você pode ser quem for. Você vai viver a consequência do que você está semeando. Então, irmão, Deus, Ele não se lembra do que você fez ontem, nem do que você fez. Se você pediu perdão agora no culto dos pecados, Ele não se lembra mais. A Bíblia fala que Deus, Ele, assim como Ele é distante o Oriente do Ocidente, Ele é assim que Ele separa as nossas transgressões. Fala que Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e não se lembra mais. A Bíblia fala que perto está o Senhor daqueles que têm um coração arrependido, daqueles que têm um coração quebrantado, daqueles que têm um coração contrito. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se arrepender. Ah, pastor, mas eu não estou traindo meu marido. Ah, mas você não está traindo seu marido porque você acha que trair é só deitar e ter a relação sexual, porque isso está escrito no significado da palavra, mas existem vários tipos de traição. Sabia? Às vezes você está traindo seu marido, mas você está traindo uma pessoa da sua família. Às vezes você não está traindo seu marido, mas você está traindo a Deus. Quer ver como isso é verdade? Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha como é verdade. Como adúltero não é só aquele que tem uma relação sexual fora do casamento. Porque a Bíblia fala através de Tiago que Deus está chamando pessoas de adúlteras, de adúlteros, né? Então Tiago está mais no final da Bíblia, depois de Deus. Aliás, nós estamos na escola bíblica toda terça-feira. Quem quiser aprender mais da palavra de Deus, já estamos no segundo livro, segunda carta a Timóteo. Você pode participar, mesmo que você não começou no início, você pode participar para aprender também a palavra de Deus. Com certeza é uma bênção a gente aprender coisas boas, né? A palavra de Deus tem coisa boa. E quem é que acha que a Bíblia é difícil de entender? Tipo assim, pastor, eu leio a Bíblia e me dá sono. Eu leio qualquer livro, eu leio até o final, eu leio a Bíblia e me dá sono. É normal, por quê? Porque realmente a Bíblia é um livro espiritual. Se você entender, tudo vai dar certo na sua vida. Você acha que o diabo quer que você entenda? Por isso que ele põe sono na sua vida. Tiago capítulo 4, versículo 4. Todos acharam? O que diz? Quem na sua Bíblia está escrito adúlteros? Quem está escrito infiéis? Na minha está escrito infiéis. Mas é adúlteros que ele está falando. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Adúltero. Então ele está chamando de adúltero quem é amigo do mundo. Não é quem trai a mulher, simplesmente. Também é. Mas quando eu sou amigo do mundo, o que é o mundo? Qual que é o mundo? A terra, esse mundo que está aí fora. Porque existe o reino de Deus e existe o mundo. Os dois estão na mesma localização geográfica. Então, nós estamos no reino, estamos aqui na igreja, somos de Jesus. Como eu preguei domingo aqui, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, mesmo estando vivos aqui na terra ainda. Jesus em João 17, presta atenção se você não entender, ó. João 17, Jesus fala assim: Pai, não peço que os tires do mundo. Quem está no mundo aqui? Quem é ET? Ninguém. Está no mundo, certo? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, todos estamos no mundo. Botei alguém aqui falando, não estou no mundo, estou no outro planeta, estou em Marte. Você está no mundo, mas Jesus fala que estamos no mundo, mas não devemos fazer amizade com o mundo. Como assim, pastor? Eu posso ser amigo de outras pessoas que não são cristãs? Não, tem. Você pode ser amigo dessas pessoas, também, óbvio, com um limite. Porque a amizade é uma coisa muito profunda. Não é? A gente não pode sair abrindo o nosso coração, ou colocando toda a nossa expectativa, ou contando toda a nossa vida para todas as pessoas. Nem todo mundo é nosso amigo. A maioria é colega. A maioria é colega. Amigo mesmo é aquele que no dia da tua enfermidade ele vai lá te ver se você está bem. Amigo mesmo é no dia que você não tem dinheiro, você vai saber. Quando você não tem dinheiro para não te
churrasco na tua casa, aí você vai saber quem está disposto a comer ovo com você ou a te emprestar para você poder comer dele. Isso é amigo. Então não dá para saber quem é nosso amigo de verdade. Mas Deus está falando assim, que tem muita gente que é amigo do mundo. Amigo do mundo no sentido de apegado, de idolatrar as coisas do mundo, né? Tem o dinheiro como seu Deus, o dinheiro é tudo, né? O dinheiro é importante, mas quando você ama o dinheiro mais do que a Deus, o dinheiro se torna um ídolo e você adultera. Você adultera. Né? E não adianta falar que não adulterou, porque não é por falar que eu adulterei que eu não vou adulterar. Você vai fazer igual aquele cara lá no Fantástico, que errou assento no U, pega uma mulher, a mulher do seu irmão, ele pegou a mulher do cara da igreja, falou que Deus revelou para ele, e aí o repórter falou, mas não tem um assento no U? Aí ele, puxa, eu já tinha saído. Vai fazer o que agora? Ela disse, eu quero sair, cara, igual. Não viu? Eu vou fazer tudo isso, cara. O cara errou porque ele achou que tinha que pegar a mulher do irmão, mas na verdade não é pega a mulher do seu irmão e adultera. Os 10 recebeu a direção de Deus, Deus falou assim, pega uma mulher adúltera, ou seja, uma prostituta, para representar o que o meu povo está fazendo comigo. Porque Deus, ele como um Deus do povo de Israel, ele tem um relacionamento como de marido, né? Por várias vezes em Isaías, Deus fala que Israel é a sua esposa, e fala que ele é o marido de Israel. Então, quando Israel busca outro Deus, o que Israel está fazendo? Então, ela está trocando o relacionamento com Deus vivo, todo-poderoso, e adorando outros deuses. Tem gente que tem mais de um Deus ainda. Tem gente que não tem só um só Deus. Né? Tem vários deuses, ou seja, tem vários maridos. Tem várias pessoas que confiam, que têm aliança. Então, é isso que Deus está falando para nós. Nós temos que guardar o nosso coração das coisas do mundo, não vencer os instintos que nos levam a ser amigo do mundo, vencer os instintos da nossa própria carne. Quer mais? Quer que eu te falo? Não precisa deitar com uma mulher e não precisa simplesmente falar que eu sou evangélico para trair a Deus ou para trair a mulher ou para trair o marido. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Olha aí. Mateus 5, versículo, deixa eu ver se eu estou bom aqui ainda. Ah, estou bom sim. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Então o que ele diz aí? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Olha Jesus falando do mandamento de Êxodo também. Leia 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, não é deitar, não é se relacionar sexualmente. Jesus está falando assim, ó, o Moisés falou que se você deitar com uma mulher, você está adulterando. Já o Filho de Deus está dizendo assim, não é só deitar com ela. Se alguém olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, o que ele fez? Já adulterou. Está todo mundo pego aqui. Estão todo mundo pego. Sim ou não? Está assistindo a televisão, aí passa o comercial da Verão. Senhor! Adultério. Não precisa ir muito longe. Não é verdade? Já está entrando dentro da nossa casa. Essa é a verdade. Está passando por diante dos nossos olhos. Aí o crente tradicional fala assim, eles tentam arrumar um jeito para não ser pegos no pecado. O crente tradicional não quer ser pego no pecado. Ele quer declarar que ele jamais vai falar, jamais ele declara. Não é verdade? Ele é perfeito. Né? Os olhos dele são olhos de anjos. Sim ou não? Ele é quase um vice-querubim da guarda. Ele não é pastor, não é nem pastor nem bicho, nem apóstolo, ele é vice-querubim. É outra posição. E aí eu ouvi um cara da igreja tradicional falar assim, que pecado não é você olhar uma vez, é você olhar a segunda vez. Porque você olhar uma vez é normal, você tem olho, como que você não vai ver? Agora, se você olhou, viu, depois você voltou, aí é o pecado. E aí eles encontraram uma saída para isso. Quando eles veem que é bonito, eles já ficam só na primeira olhada.
Já para não ter perigo, né? Já a mulher é pecado. Né? Mas a mulher também não olha para o homem bonito, que eu já disse que eu sou pouco. A franca aqueles olhinhos dela, e aí ela ainda mais, ela vai dar para olhar de canto de olho. Né? Mas a gente é maduro, né? É uma bonita, muito bonita, né? Eu falo bonito. E quando eu vejo mulher, eu não falo, porque eu sei que eu não posso falar. Só ela pode. Né? Mulher é assim, né? Ela pode. Né? Porque ela fala com respeito. A gente não. A gente é sem vergonha. Né? Mas hoje em dia quem não é sem vergonha, né? Vou te falar. Já trabalhei nos lugares aí que as mulheres eram mais sem vergonha que os homens. Os homens às vezes nem estão entendendo ainda e elas já estão trazendo a farinha, o bolo pronto. Outro dia aqui na igreja mesmo, alguém falou assim, alguém estava limpando aqui a bateria, aí eu falei assim, gente, toma cuidado, a bateria aí, se você mexer errado, o mal vai ficar bravo, ele vai pegar vocês. Aí tem uma que estava limpando e falou, então eu vou desarrumar. E cai no raio do céu se for verdade. Irmão, a gente não sabe o que se passa pela cabeça dos seres humanos. A gente não sabe. A gente não sabe. As más conversações corrompem os bons costumes. Bar. Ora, não jejua. Jejua porque negão, grandão, fortão, né? Bonito. É bonito, né? Não, pô. Porque a gente não vai falar, não sou machão, vou falar que eu tô bonito. Só tô testando para ver se tem uma que se pegar, eu pegaria. Estou testando. Irmão, a gente brinca, mas é sério. A gente tem que guardar no nosso coração. Às vezes a gente brinca com coisas, a gente está falando aqui ó, saudavelmente, né, no respeito, mas às vezes a gente põe a mão no fogo e acha que não vai queimar. A Bíblia fala em Provérbios que quando você sai com uma mulher adulta, é a mesma coisa que você põe a mão no fogo, você vai se queimar. Você vai se queimar. Sabe quantos demônios saíram de Maria Madalena? Quem sabe? Quantos demônios saíram de Maria Madalena? 7 legiões. Você sabe quanto tinha uma legião dos soldados romanos? Entre 6.000 a 8.000 soldados. Multiplica 7 vezes 8. Quantos mil demônios? De verdade, quantos demônios tinha Maria Madalena? Por quê? Porque ela deitava com um, pegava os demônios de um, deitava com o outro, pegava os demônios do outro, deitava com o outro, pegava toda a energia que estava em todo mundo para ela. Aquela mulher ia morrer apedrejada, porque é isso que o diabo faz. Primeiro ele entra em você, aí depois ele te mata. Porque a Bíblia fala em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida ao povo de você. E aí, quando eu conto a satisfação em Cristo, aí eu não preciso de muita coisa. Aí eu começo a me contentar com as coisas que Deus me dá, com as coisas simples. Eu tenho uma outra forma de desfrutar das coisas boas da vida. Eu digo isso porque eu também já fui do mundo, também já fui amigo do mundo. E na verdade, não é porque eu sou pastor que ainda hoje eu não tenho que lutar contra a minha carne todos os dias. Eu sou um pastor jovem. Né? O meu tio, antes de morrer, tio Toninho, teve um sonho comigo. Ele foi muitos anos atrás, assim, coisa que eu estava no mundo ainda. E ele falou assim para mim: sonhei, você estava numa rua tal, tinha um monte de mulher pelada, e as mulheres falavam assim: nós queremos ele porque ele é pastor jovem, porque ele vai ser um pastor jovem. As mulheres falavam: você sabia que o diabo nos deseja? O diabo te deseja, o diabo me deseja, o diabo fica furioso quando você está na presença de Deus. Ele quer te sujar, ele quer te maturar, ele quer. A Bíblia fala que quando o espírito ruim sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando um lugar. Se ele não acha, ele volta para aquela casa que ele saiu, para ver se aquela casa está vazia. Se a casa estiver vazia,
ele chama 7 piores do que ele para entrar naquela casa. O estado daquela pessoa é pior do que o primeiro, porque ela tinha um demônio, agora ela tem mais 7. Então o mundo espiritual é muito latente. Vocês já ouviram falar do íncubus? Quem já ouviu falar do íncubus? Não ouviu falar do íncubus? Íncubus é um demônio da prostituição. Procura na internet. Tem relatos na internet de íncubus, né? Pessoas dormindo. O íncubus é um demônio pequenininho assim, anãozinho. Ele vai à noite, geralmente na madrugada, no quarto das pessoas. É verdade isso. Eu já vi ele. Eu já vi, a Fran também já viu. Ele vai à casa da pessoa na madrugada, e aí tem relatos até filmados. Ele puxa o lençol da pessoa. Para quê? Para ter uma relação sexual com a pessoa na madrugada. Por isso a pessoa, só que ele não vai falar que eu sou íncubus, né? Do chifre, não. Você vai pensar que a gente é limite, vai sonhar sonhos eróticos. Então, ou seja, é demônio, na madrugada, íncubus. Então o inimigo, ele quer macular o nosso corpo, ele quer trazer coisas dentro de nós, muitas vezes, para nos destruir mesmo. Nós estamos morando num país, e eu falo isso e serve para mim também. Nós estamos morando num país que é marcado o mundo inteiro por causa da prostituição. Sabe disso? Vem gente do mundo inteiro achando que o Brasil é um país onde as mulheres, todas elas, são prostitutas. E eles vêm para cá exatamente para isso mesmo. Então o Brasil é conhecido pelo carnaval, é conhecido pela prostituição. Então, se há um demônio que age nesse país, é o demônio da prostituição, é o da pombagira. Então a pombagira, ela seduz, a pombagira, ela fascina. A pombagira, ela tem trejeitos que eu já vi em cada casa de traição. Eu já vi em cada casa de traição nesses tantos anos de igreja. Eu já vi gente traindo, e às vezes não tem fundamento. Porque a pessoa é casada com uma mulher bonita ou um homem bonito e trai uma pessoa totalmente ridícula. Não existe gente feia, existe gosto, mas tem coisa que não dá para esconder, né? Você olha, você fala assim, não é possível. Essa pessoa trocar, né? Como eu troco um carro bom por um carro com problema, né? Misericórdia, Senhor, o que foi? Por que a pessoa traiu? Alguma coisa fascinou ela, que ela foi. Então a gente tem que vigiar lá, falar: Deus, tira do meu coração todo desejo que não provém de ti, limpa a minha vida das paixões, me livra do adultério, tanto o adultério espiritual, como o adultério matrimonial, como o adultério em todos os sentidos da minha vida. Todos os sentidos da minha vida. Porque o adultério é exatamente você ter uma aliança com alguém e trair a confiança, trair essa pessoa. E não precisa ser só no relacionamento. Pode ser até, às vezes, a traição de uma confiança de um amigo. Você, o cara confia em você, te contou tudo, aí você vai lá falar tudo que ele te contou, né? Então, é um adultério, uma traição. Mas hoje o Senhor vai nos dar graça para nós vencermos todo o adultério em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para nos orarmos. É muito sério, irmãos. É muito sério. É muito sério. É muito sério. Sabe que é tão sério. Eu fico pensando, é tão sério que nós depois começa o negócio a piorar. Primeiro começa com um relacionamento com essa conjugal. Aí, desse relacionamento com essa conjugal, produz já uma maldição. Aí dessa maldição, vamos supor que nasce um filho. Esse filho ele nem sabe, mas ele carrega aquele peso daquele espírito que agiu ali. Você entendeu? E aí, aquele espírito que agiu ali vai querer agir também na vida do filho, sem ele saber. Então ele tem os trejeitos. Então a gente vê, é tão sério isso. Eu vi casos de pessoas, inclusive uma pastora aqui há 3 anos atrás, minha amiga, pastora, e ela contou que ela foi abusada com 5, 8 anos de idade. Ela foi abusada. Ela foi abusada pelo próprio padrasto.
E ela fala que ela tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com o homem. A maioria, você pode estudar a vida dessas pessoas que têm certos distúrbios de relacionamento, né? Relacionamentos hoje homoafetivos, essas pessoas elas têm um problema. Alguma coisa ativou isso nelas e que elas agora estão fazendo isso, entendeu? Então é uma coisa, não é para a gente julgar, não é para a gente acusar. Quem somos nós para acusar? Jesus nem falou nada, Jesus não falou de gay na Bíblia, ok? Jesus não falou, ele diz lá em Romanos, tudo mais, Romanos fala, mas Jesus não falou exatamente para quê? Para dizer assim, amem, não julguem e orem, porque às vezes o que está agindo, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, a gente não tem o conhecimento do que agiu, do que agiu na vida da família, do espírito que acompanha, então tem que quebrar isso. Quer ver o estupim da história? Quem viu essa semana o médico que estuprou uma mulher tendo um filho? Você viu isso? O que é isso? Não me explica. Isso já é o ápice da prostituição. Já é o ápice do instinto, onde a pessoa não segura, não domina. Aí o cara, meu Deus, ele pode ir em mil lugares para fazer. Já não é para fazer, porque é errado, mas ele poderia fazer e não fazer uma coisa da não adianta. O negócio que está no cara já está tão forte que o cara já perde a noção de onde ele está. O cara já perde a noção. É o espírito. É o espírito. Aí você fala todo mundo, não sei o quê, né? Mas na verdade, até aquele que está fazendo assim, às vezes também está com o mesmo espírito. Então a gente tem que guerrear com esse espírito, para que esse espírito não deixe chegar ao extremo na nossa vida. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Eu falei assim, Fran, vamos fazer as coisas certas? Vamos tentar fazer as coisas certas? Porque eu não quero que a Zoe leve nada para a vida dela do que eu trouxe para a minha vida. Muita coisa que vi na minha infância, né? E que, óbvio, que as pessoas erram, e que tem muitas fraquezas e tudo mais, mas que eu carreguei e que, olha, foi difícil do Senhor me curar. Até hoje está curando. Então você imagina que a gente pode produzir na vida dos nossos filhos. Pense nisso, porque depois pode ser tarde demais.